sobre a cratera de Chicxulub, né? Como que fizeram toda a pesquisa, porque justamente a queda de meteorito, ela tem uma assinatura, né? Então você vai ver a parte geológica, a parte física, a parte química, de tudo que aconteceu ali, você fala, por conta das propriedades dessa região, dessa cratera, só pode ter vindo com uma velocidade determinada e que nenhum objeto da Terra conseguiria fazer aquele impacto. Então, basicamente é isso, e o Diego vai falar com detalhes agora sobre o assunto. Diego, fica à vontade. Sim, esse assunto é ótimo, eu gosto muito dele, apesar de ser um assunto até pouco estudado da geologia brasileira, porque é uma área, a questão de meteoritos e assuntos envolvendo crateras de impacto, dentro da geologia brasileira a gente ainda estuda pouco, mas a gente tem alguns especialistas excelentes, como a Zucoloto, aqui do Rio de Janeiro, da Universidade, do Museu Nacional, que é uma especialista em meteoritos de nível mundial. Inclusive a UFRJ, que é a universidade que eu leciono, que eu me formei, fiz mestrado, agora faço doutorado, é a universidade que comprou um meteorito recentemente, um meteorito grande, fico muito feliz com isso. Mas respondendo à questão da cratera do meteorito, primeiro a gente tem que pensar na mecânica de quando um meteorito, um asteroide, ele chega num planeta. Então você tem um corpo que eu tenho esse corpo no espaço, ele tem uma órbita, que todo meteorito, todo asteroide, ele tem uma órbita. Ele também está ali numa órbita em torno do Sol. Ou em torno de algum planeta, né? Isso pode acontecer, mas no geral, quando ele está em torno de algum planeta, um gigante gasoso, por exemplo, ele não vai sair daquela órbita e atingir a Terra. Mas ele tem aquela órbita, então quando ele entra na atmosfera da Terra, ele queima. Ele aumenta muito a temperatura. Ele entra, a atmosfera da Terra está muito... conforme vai chegando nas camadas mais próximas da superfície, vai aumentando a densidade de gases, a quantidade de gases que tem, então ele começa a aquecer por atrito, dá uma velocidade absurda. Então aí, o meteorito, o asteroide, ele já começa a se desfazer. Ele começa a liberar na atmosfera vapores, porque o meteorito ele é composto por rocha, mas também por elementos, pode ter ali elementos que em determinadas condições de pressão e temperatura vão ser gases. Então, se você aquece, ele vai ser vaporizado. Por isso que meteoritos muito grandes são perigosos, como esse de 15 quilômetros do dinossauro. E aí ele não consegue se desfazer nessa entrada da atmosfera ou ficar muito pequeno. Ele continua muito grande. Então, quando ele atinge a superfície da Terra, é um impacto de muitas bombas atômicas. É uma energia muito grande. E tão grande que forma uma espécie de vidro. Na verdade, é um vidro de impacto chamado de tectito, que é uma das maneiras da gente conseguir saber que caiu um meteorito numa determinada área. É a cratera e o tectito. Porque o tectito, geralmente, ele é formado por um polimorfo do quartzo, que é a coesita. O que isso quer dizer? O quartzo ele é um dióxido de silício. Quartzo é basicamente taça de cristal é feita de quartzo. O copo de vidro, qualquer vidro é feito de quartzo. Porque o vidro ele não é quartzo, porque ele não tem estrutura cristalina, ele é amorfo. Mas o cristal, taças de cristal, qualquer utensílio de cristal, ele já tem estrutura cristalina, por isso que ele é mais caro, porque o resfriamento é lento, e ele pode ser chamado de quartzo, que é um mineral que quando ocorre naturalmente, a gente chama de quartzo. Só que esse quartzo, quando ele tem determinadas condições de pressão e temperatura, ele se rearranja, que a gente chama de polimorfismo. É a mesma substância química, com a mesma composição, mas a estrutura é diferente. É a diferença entre diamante e grafite. Diamante e grafite tem exatamente a mesma composição, só que a estrutura cristalina é diferente. Mesma coisa acontece com quartzo. Então ele vira coesita. Exatamente. Ele vira a coesita. E com esse impacto, você forma vidro de coesita. Eu me lembro, Diego, para ilustrar o seu comentário a respeito disso, de um teste de bomba atômica que foi feito no deserto. Agora não me lembro exatamente que deserto, mas quando a bomba explodiu ali, se formou um espelho, uma espécie de
espelho ali imenso, o negócio tinha... Sim, Então, é basicamente isso que você está falando, de é quando basicamente isso. você tem esse material ali na queda do meteorito. Continua, Diego, fica à vontade. Não, ótimo exemplo que você deu, porque é exatamente isso, mas imagina que é mais potente do que a bomba atômica, então imagina a quantidade de vidro que vai se formar. Então, esse impacto, ele destrói o asteroide, é como se fosse a bomba atômica. Como uma bomba explode, é muito mais fácil você ver a cratera da bomba do que você ver. Você vai encontrar, obviamente, pedaços daquela bomba, mas ela vai se desfazer todinha. A mesma coisa acontece com o meteorito, por maior que ele seja. Então, como é que descobriu, pegando o gancho para os dinossauros, como é que se descobriu esse impacto de meteorito? Foi uma forma muito curiosa. Um geólogo, se eu não me engano, ele era, não lembro se ele era americano, canadense ou inglês, mas ele era de um desses três países. Ele descobriu que ele começou a ver que quando lembra da superposição de camadas que eu falei? Ele começou a ver que tinha uma camada que acima dela não existia mais dinossauro. Os dinossauros não apareciam, fósseis de dinossauro nenhum. E naquela camada ele começou a ver que ela era escura. Então ele decidiu fazer uma análise química. E ele descobriu que essa camada estava enriquecida de irídio, que é um elemento raro na crosta do planeta. Então ele começou a ver em várias bacias sedimentares a mesmo padrão. Acima da camada não aparece mais fósseis de dinossauro, abaixo você tem ainda dinossauro, e entre o extrato com ausência de dinossauro e o extrato com dinossauro, você tinha uma camada enriquecida em irídio. E ele começou a procurar cratera, porque não tinha cratera. Mas ele tinha o irídio, então quando você encontra um extrato com irídio, a primeira suspeita de um geólogo vai ser: caiu um meteorito. Porque o irídio não tem abundância na crosta. E ele começou a achar isso no mundo todo. Então teria que ser um meteorito de tamanho suficiente para jogar essa camada de irídio que faz parte do meteorito, por isso que ele se destrói, né? Esse irídio ele faz parte dos minerais que compõem o meteorito. Então, para vocês terem uma ideia de como ele se pulveriza, o meteorito, no mundo todo tem uma camada de irídio. E ele começou a ver isso, e começaram a procurar essa cratera, até que encontraram na península de Yucatán, porque as crateras, com o tempo, elas vão sendo erodidas, ainda mais em área úmida, próxima do mar, porque as rochas elas apodrecem, as feições elas apodrecem, é como se fosse uma construção qualquer. Se cair um meteoro ou um meteorito num deserto, e aquele local sempre foi um deserto, aquilo vai ficar preservado ali por bastante tempo, porque não tem muita água ali, não chove muito. Então, mas se você está numa área tropical, numa área úmida, você vai aos poucos erodindo, rebaixando. E eles começaram a perceber que tinha um formato de um círculo na península de Yucatán e começaram a pesquisar. Aí eles passaram radar submarino para ver a topografia abaixo. Inclusive, ali, a gente estava conversando antes da entrar a live, aquela pesquisa de anomalia gravitacional. Exatamente. Então, deixa eu só colocar as imagens para o pessoal ver onde nós estamos falando de qual região do planeta, né? Então, a cratera de Chicxulub fica ali no México, na península de Yucatán. Da extinção dos dinossauros foi a queda de um meteorito, de um asteroide, na verdade, 15 quilômetros de diâmetro, caiu nessa região da península de Yucatán, no México. E como é que a gente sabe, que ele estava falando agora mesmo, como que a gente sabe se caiu se não tem uma cratera ali? Mas existem vários indícios, porque a região sendo tropical, que vai acontecer que facilmente o negócio vai. Tem 65 milhões de anos também, né? Tem que contar tudo isso. Então, houve o desgaste da região, aquilo vai sedimentando coisas por cima, mas existe também, vou aproveitar já para colocar outra imagem para você falar em cima dela, várias pesquisas a respeito da cratera formada, inclusive uma com, aí dá para ver, vai dar para ver bem o formato da cratera, uma com anomalias gravitacionais. Então, veja o formato da cratera aqui, né? Essa linha branca seria o litoral, a linha da praia aqui, né?
Então, o meteorito caiu ali entre o mar e a Terra. Então, você tem aqui... você pode pegar anomalias magnéticas também, né? Além das gravitacionais. Porque há a formação na hora que cai o meteorito, há diferenças, alterações químicas, físicas. Então, você tem que não são próprias. Se você continuar a região ali, fala, não, isso aqui não tinha antes, né? E agora há várias anomalias magnéticas, gravitacionais. Então, eu falo um pouco da pesquisa que é feita, está lá em Chicxulub, a respeito da extinção dos dinossauros e por que, inclusive, eles foram extintos com a queda de um corpo desse tamanho. Fica à vontade, Diego. E o que é interessante é porque essa técnica usada para você medir a gravidade, ela é muito usada também para a gente descobrir, por exemplo, depósitos de ferro, depósitos de metais pesados. Porque imagina, o meteorito ele é cheio de metais pesados. Então, quando ele cai, fica boa correção, professor. Os dinossauros têm diversas hipóteses, mas algumas hipóteses mais ecológicas dizem que os dinossauros eles estavam em declínio por uma mudança ambiental que já estava ocorrendo no planeta Terra, principalmente porque a gente tem que pensar que contextualizar o que estava acontecendo antes do meteoro, eu estou usando o termo meteoro, mas vou para ficar mais acessível, mas antes do asteroide, da queda do asteroide. O que acontece? Estava começando a abertura do Oceano Atlântico, já estava ali alguns bilhões de anos abrindo o Atlântico, mas você tinha um supercontinente que está sendo quebrado por eventos tectônicos. Então já estava tendo mudanças ambientais ali. E essas mudanças ambientais, o que isso representa para uma fauna? Representa mudanças na cadeia alimentar, representa mudanças ecológicas do surgimento de novas espécies. Então, por exemplo, uma coisa interessante é que no Cretáceo, que é quando o asteroide cai no final do Cretáceo, ele é o que encerra, na verdade, o Cretáceo, começa a nova divisão do tempo geológico pós-Cretáceo. O que acontece? Quando um asteroide ele atinge, a gente já tem muitas mudanças ali ecológicas. Por exemplo, as plantas com flores e frutos as angiospermas começam a se difundir pelo planeta. Então, existe uma hipótese, que eu não sei, como eu não sou paleontólogo, eu não sei como é que essa hipótese foi desenvolvida hoje em dia, que a dieta dos dinossauros já estava mudando e talvez essas plantas com flores e frutos poderiam ser tóxicas para eles. Então, isso poderia ter extinguido já alguns grupos. Aí o que acontece? Quando o asteroide, que eu uso meteoro para ficar mais acessível e acaba virando um vício de linguagem. Quando o asteroide ele cai, ele muda também a parte ecológica. E isso tem uma coisa muito interessante, porque você joga uma quantidade enorme de poeira na atmosfera, queima, se cair numa área vegetada, aquela vegetação ali vai queimar como se fosse uma bomba atômica mesmo, vai jogar fuligem na atmosfera, dióxido de carbono, todos os subprodutos ali da queima, aquilo dali vai mudar todo o ambiente, e uma pergunta que muita gente faz é assim, por que extinguiu só os dinossauros? Por que não extinguiram outros seres? Aí entra uma coisa muito interessante, que é o seguinte, nem todos os dinossauros foram extintos. Os dinossauros não avianos foram extintos. Os dinossauros avianos, eles deram origem às aves que a gente tem hoje. Então, o grupo que foi extinto são os dinossauros não avianos, que eram aqueles dinossauros maiores, que com uma outra dieta, um outro comportamento. E o que acontece quando caiu o asteroide? Quem está longe do impacto, porque tem aqueles animais que vão morrer ali do impacto direto. Quem está longe do impacto, o que acontece? Tem uma morte de plantas, porque você encobre o sol e as plantas não conseguem fazer fotossíntese. Isso mata os herbívoros maiores, que vão matar os carnívoros que comem os herbívoros. Quem se dá bem nessa história? Os animais que comem carniça. E quem eram os animais que comiam carniça nessa época? Os mamíferos, que eram umas ratazanas, basicamente, nessa época. Que não eram... existe mamífero há muito tempo,
Só que os mamíferos eles eram menores, muito pequenos. E como eles comiam carniça, eles eram animais que precisavam de menos energia para sobreviver, porque imagina quanta energia um grande carnívoro conseguiria, quanto um carnívoro conseguiria consumir para se manter vivo de carne. É muita coisa. Animais menores eles precisam de menos energia. Então, se você tem um animal menor que come carniça, ele precisa de pouca energia e tem carniça sobrando, porque tem que pensar que uma extinção não ocorre em 2 minutos. Ela demora, às vezes, milhares, milhões de anos para ocorrer. Então, até essa poeira se assentar, você tem várias mudanças ambientais que foram ocorrendo e os dinossauros gradativamente foram sendo extintos. Primeiro os herbívoros, depois os carnívoros se alimentavam dos herbívoros, e isso cria novos nichos ecológicos para novas espécies se desenvolverem. As extinções em massa, elas são ótimas para a evolução de novas espécies, porque você tem nichos vagos que vão ser ocupados por novas espécies. Então, se não fosse a extinção dos dinossauros, dificilmente a gente teria hoje os seres humanos do jeito que a gente não ia ter humano, basicamente. Mamíferos não dominariam o planeta como uma espécie de mamífero não dominaria o planeta como hoje acontece com os seres humanos, né? Porque você tem uma série de mudanças ambientais. Aí volta aquela pergunta: por que então não extinguiu tudo? Eu já falei dos mamíferos, vamos falar dos artrópodes. Artrópodes entra aí aracnídeos, insetos, esses bichos. Esses animais, eles são animais muito resilientes. Imagina uma barata. Barata existe há milhões de anos. Então, Diego, é um animal... Desculpa te interromper, mas você tem, por exemplo, fósseis de escorpiões com 2 metros de comprimento, esse tipo de coisa. Eles são exatamente de que período? Do Carbonífero. Do Carbonífero, que é um período onde a gente aqui na Terra, a gente tinha uma quantidade de oxigênio quase que 10% a mais do que a gente então, que eles tem hoje. Cresceram tanto assim por conta dessa diferença de oxigênio. Sim, porque o que acontece para o carbonífero ter tanto oxigênio? O surgimento na verdade, não é o surgimento, é a difusão das plantas terrestres com tronco. Então, essas plantas começam a fixar o carbono que tinha na atmosfera e produzir oxigênio. E não tinha predador para elas, porque elas eram uma inovação. As plantas conquistam o continente antes dos animais. Então, mais ou menos ali em 350 milhões de anos atrás, que é o Carbonífero, você tinha muito oxigênio na atmosfera. Os artrópodes, como os escorpiões, os insetos, eles respiram de uma forma que é meio ineficiente. Então, eles precisam de oxigênio. Então, quando tem muito oxigênio na atmosfera, eles conseguem crescer de tamanho, porque tem mais oxigênio disponível para essa troca gasosa, sem tanta... já que é ineficiente. Então, eles conseguiram crescer muito, viraram grandes predadores, até os anfíbios dominarem a Terra, que é posterior. Os artrópodes dominam a Terra antes dos anfíbios. Aí, quando os anfíbios surgem e dominam a Terra, eles passam a ser predadores desses artrópodes. E dizem que esses grandes insetos e artrópodes no geral, que não só insetos, entram em declínio com a evolução dos dinossauros avianos, porque aí eles se tornam bons predadores de artrópodes terrestres. Então, mas são interessantíssimos esses fósseis que você vê. É um escorpião gigantesco que eu vi uma vez, um negócio fantástico. Então, você estava falando que por que não foram todos extintos? Então, os mamíferos, por conta de comer carniça, esse tipo de coisa, e também as baratas, né? Continua daí. Alguns répteis também que não eram dinossauros, como crocodilos, eles conseguem sobreviver, porque também são animais menores e que também conseguem se alimentar de carniça e eles se viram melhor, conseguem comer peixes, porque pensa que esse impacto de meteorito ele atingiu muito mais a vida terrestre do que a vida marinha. Então, não só marinha, né? A vida aquática no geral. Então, você tem... afeta a vida aquática, sim, mas não de um ponto de vista tão significativo. Então, se você tem um animal que se alimenta de peixe, por exemplo, um peixe continua tendo peixe disponível ali para alimentação desse animal.
Aí, fora isso, as plantas. Nem todas as plantas, alguns grupos de plantas foram extintos, mas nem todas, porque as plantas maiores sofreram mais, mas tem que pensar que essa nuvem de poeira, ela não é homogênea no planeta inteiro. Ela afeta uma parte do planeta mais do que outra, então, em algumas áreas, plantas continuaram ali prosperando, sofreram um certo impacto pelo resfriamento do planeta por conta dessa poeira, mas elas continuam porque planta é muito mais resiliente do que animal, no geral. Ela consegue ter... Ela é um organismo muito... que tem uma reserva de energia, que ela consegue sobreviver por mais tempo. Só pensar nas plantas que a gente às vezes compra no mercado, bota em casa sem pegar sol e a planta demora pra caramba para morrer. E qualquer planta precisa de sol. Então a mesma coisa aconteceu nesse momento. Algumas plantas que eram mais frágeis, mais dependentes do sol, extintas, mas as plantas que conseguiram uma maior resiliência conseguiram se manter ali e sobreviver, prosperar e depois também evoluir para outras formas de planta. Houve também uma diferenciação de plantas absurda depois dessa extinção. As angiospermas que começaram a dominar mesmo o planeta mais do que dominavam antes, que essas plantas com flores e frutos. E assim a gente tem toda uma mudança ecológica. Então, os dinossauros eles sofreram mais, os dinossauros não avianos, porque eles eram organismos muito grandes, que precisavam de muita energia e que provavelmente já estavam em declínio. Mas também foi extinto na extinção KT ou KP, né? Depende da fonte que você vai achar, que é a extinção do Cretáceo. O KT não é mais usado, né? Não é mais usado, é Cretáceo Paleógeno hoje em dia. O Triássico, KPG. né? Não existe. É terciário, na verdade, porque o terciário não existe mais na divisão do tempo geológico, ele virou o Paleógeno. Agora é o KPG, né? KPG. Essa extinção em massa, ela é a última que a gente teve na história geológica, são 5 grandes extinções em massa, mas essa é a última, é mais icônica, porque os dinossauros viraram objeto hollywoodiano, né? Todo mundo conhece, tem esse fascínio por eles, mas ela nem foi a extinção mais grave que a gente teve no planeta. Ela foi uma extinção assim que extinguiu um grupo de animais dominantes, mas eram animais muito grandes, muito ineficientes do ponto de vista energético, porque a natureza é energia, inclusive a biologia. A cadeia alimentar, fluxo de energia, tudo esse fluxo de energia. Então, animais muito grandes, eles são muito ineficientes. Por isso que os mamíferos gigantes que existiam, conviveram com seres humanos há poucos milhares de anos atrás, foram extintos também, porque são animais que geralmente se reproduzem de forma muito lenta, são animais muito sensíveis a mudanças na dieta, porque eles precisam de muita energia. Imagina, um panda precisa comer quilos de bambu para conseguir sobreviver, um panda. Imagina um dinossauro, qual o volume de vegetação ele precisava comer para se manter. E isso, todas essas mudanças ecológicas que gerou a extinção KPG tão famosa.